Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos aqui nessa quarta-feira, né? A nossa live tradicional de toda quarta-feira, meio-dia. E o tema de hoje, ele é uma sugestão do meu grupo de emagrecimento online, né? Eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho um grupo de emagrecimento que ele é feito pelo WhatsApp, né? São 21 dias comigo lá no WhatsApp com contatos exclusivos, né? Todos lá acompanhados por mim por 24 horas por dia, durante 21 dias. A gente fala de tudo sobre emagrecimento. Olá, Débora, tudo bem com você? Oi, Andressa. Boa tarde, galera. Vão entrando, vão dando oi. Oi, Mari, linda. Já tô com saudades. Vamos entrando, gente. Ei, Geise. Vamos entrando, vamos nos apresentando. Ei, Andressa, tá boa? Vamos apresentando, vamos falar um oizinho aqui pra gente falar desse assunto que foi sugestão lá no grupo de emagrecimento, não é mesmo, Geise? Geise participa do grupo de emagrecimento e esse tema foi um tema pedido lá, porque acredito que seja uma dúvida muito grande das pessoas em relação às refeições noturnas, né? E a gente vai falar desse tema maravilhoso aqui para poder ajudar vocês no emagrecimento. Ei, Jaqueline, tudo bem? Nossa, do Pará, Débora, que legal! Longe, hein? Longe aqui da gente. Mas então vamos lá. Bom, gente, primeira coisa que eu quero falar para vocês em relação às refeições noturnas, que é o seguinte, eu vou falar uma opinião minha, uma observação minha, tá? De experiência dentro do consultório. Eu acredito que as refeições à noite sejam as refeições mais importantes do dia. Eu não acredito que seja o café da manhã. Por quê? Porque geralmente a gente passa um dia ali de trabalho intenso, cheio de coisas para poder desenvolver. E geralmente à noite é o dia que a gente acaba mais exagerando. É um horário que a gente acaba sempre optando por algo muito mais fácil, algo mais rápido, né? Por causa dessa correria. Então, se a gente não colocar as nossas energias nesse horário da noite, é bem provável que vai ser o horário que a gente vai descontrolar no nosso emagrecimento. Vai ser o horário que a gente vai acabar descontrolando ali e prejudicando, né, um dia inteiro ali de planejamento alimentar, de uma alimentação saudável. Então a gente tem que colocar nossas energias, o nosso foco, o nosso planejamento nessas refeições à noite para a gente conseguir manter o planejamento do dia inteiro, ok? Essa é a minha observação. Segunda coisa que eu acho muito importante também, né, em relação à noite, que a gente tem muita preocupação do que comer à noite, né, em relação aos horários e tudo mais. E eu já quero deixar claro aqui para vocês que essa questão dos horários e o que comer, ela é muito individual. A nossa refeição não pode, né, ou o nosso emagrecimento, ou o nosso hábito saudável, ele não pode ser categorizado somente em uma refeição. Não é você preocupando com a refeição somente da noite que você vai garantir seu emagrecimento. A gente tem que pensar num contexto do seu dia todo, tá bom? Então, não fique só preocupados com qual horário que eu vou jantar, o que eu vou comer à noite. A gente tem que pensar no contexto de um dia inteiro. Então, se você tiver ali uma preocupação da sua alimentação, dos seus hábitos no dia inteiro, é bem provável que aquela refeição da noite, ela sim vai fazer diferença aí no seu processo de emagrecimento, tá? Então, não fique preocupados com refeições isoladas. Preocupe com o conjunto do seu dia, da sua semana, do seu mês, tá bom? As primeiras observações são essas. E aí, outras questões que as pessoas levantam, né, sobre a questão da refeição à noite, é em relação ao horário, ao tempo, né? Que muitas vezes a gente chega em casa muito corrido, aí vem aquela preocupação com o filho, preocupação com o marido. Aí, pela praticidade, pela rapidez, acaba optando ali por um lanche, por um pão, por alguma coisa, tá? Isso é uma dificuldade que eu escuto muito dentro do consultório. E aí, eu quero dar uma dica para vocês. Pegue papel e caneta, que essa dica pode mudar aí a sua observação, a sua observação em relação ao seu horário da noite, tá?
prepare a sua refeição da noite já no seu almoço, né? Enquanto você está preparando o seu almoço, está pensando no seu almoço, já faça ali um prato a mais, já coloca uma salada a mais, já faça uma carne a mais para sobrar para o seu jantar. Que aí quando você chegar à noite do seu dia de trabalho intenso, cansativo, você já vai deixar ali, já vai ter uma refeição pronta, te esperando. E aí você não tem aquela preocupação de ficar pensando, o que eu vou comer à noite? O que é melhor para mim comer à noite, tá? A gente tem que evitar esse tipo de pensamentos para poder ser mais rápidos. Porque quando a gente fica pensando, ai meu Deus, o que eu vou comer? O que eu vou fazer? Aí você tem que ser rápida, né? Porque você tá com fome. O seu menino tá ali do seu lado, o marido tá reclamando de fome, né? É verdade? Então, você tem que ser rápida em relação a isso, e quando você já tem uma refeição pronta ali do almoço já te esperando, é muito mais rápido, muito mais prático, e aí você acaba nem pensando nessas besteiras que a gente acaba pensando à noite, né? Eu não sei se isso faz sentido pra vocês. Então vamos lá. Como eu disse, né, eu acredito muito que a refeição da noite, ela seja mais importante do que o café da manhã no processo de emagrecimento, mas isso é uma opinião minha, tá? Isso é de acordo com as experiências que eu passei dentro do consultório. E aí, eu sempre falo com os meus pacientes para que a gente separe as refeições durante o dia para poder ser muito mais organizado e muito mais planejado. A gente separa café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar, tá? Lógico que algumas pessoas vão ter refeições diferentes aí ao longo do dia, mas essas geralmente são as mais padrões, né? Que a gente coloca assim. E aí, café da manhã, lanche da tarde como lanches, né? Almoço e jantar como refeições principais. E aí, por que refeições principais? Porque são refeições completas, né? A gente vai colocar ali fontes de carboidrato, né? Arroz, legumes, vamos colocar uma fonte de proteína e vai ter muita salada. E aí, no jantar também, tá? Uma refeição super completa. A proteína, um legume e uma salada. Essa refeição completa vai te dar muita saciedade. E aí vai fazer o quê? Vai fazer você evitar de comer besteira, vai deixar você tão satisfeita que você vai ficar tranquila e não vai ficar pensando em bobeira à noite, não é verdade? Então, eu sempre falo isso com os meus pacientes, né? Falo com as pessoas que me acompanham, até nos grupos de emagrecimento. Estabeleça refeições principais completas, tá? Essas refeições principais vai te ajudar muito a ficar muito mais saciada. Mas aí eu sempre escuto, né? Mas Aline, eu não gosto de jantar à noite, é uma dificuldade muito grande jantar à noite. Tá, gente, pensa comigo só num ponto, né? A palavra jantar, ela remete muito a arroz, feijão, né? Tipo igual almoço, né? Arroz, feijão, carne, salada. Parece que é uma refeição muito grande, né? E as pessoas questionam isso, mas à noite eu não tenho essa vontade, parece que é muita coisa. E aí a palavra jantar, gente, é na verdade só um nome, né? Um nome para a refeição principal. Você não precisa nem usar a palavra jantar se você não quiser, né? Pense assim, eu vou estabelecer uma refeição completa para eu fazer à noite que me atenda a todas as minhas necessidades. Não precisa estabelecer a palavra jantar, né? Porque a palavra jantar remete ao arroz e o feijão. Então, pensa assim na sua cabeça, vou estabelecer uma refeição completa. E aí, vamos pensar juntos, como que pode ser essa refeição completa, tá bom? Na hora do almoço, a gente tem fontes, né? De legumes, fontes de proteína, a gente tem uma salada. Vamos pensar também à noite dessa forma. Se você não quiser comer arroz e feijão, não tem problema. Aí a gente coloca um legume, coloca uma batata, coloca um inhame, coloca uma mandioca. Olha que maravilhoso. É uma fonte de carboidrato também. Incrível, né? Uma fonte de proteína, uma carne, ovos, né? Que são fontes de proteínas muito boas, que a gente pode ir trocando também. E aí, a salada, tá? A salada é um item muito importante no jantar, gente. Por quê? Porque a gente precisa, né, comer verduras e legumes. São fontes de vitaminas e minerais. Fora que aquela verdura ali, por causa das suas fibras, vão te dar muita saciedade também, né? No processo de emagrecimento, a gente tem que estar sempre pensando nessa saciedade. A gente tem que estar cheio o tempo todo. Quem estiver passando por um processo de emagrecimento e estiver ficando com fome, provavelmente esse processo não vai dar certo, tá? E aí, o jantar dessa forma, né, com o carboidrato, com a proteína, com a salada, vai garantir muito a sua saciedade. E aí, com essa sua saciedade, vai te ajudar muito no seu emagrecimento, né? Aí,
vamos pensar então nessa composição, né? Legumes, proteínas e saladas. O que a gente pode fazer com isso? A gente pode fazer sopinha de legumes, já pensou nessa hipótese, né? Uma sopinha de batata com um franguinho desfiado, e aí você come a salada à parte. Você pode fazer uma omelete com aí legumes no meio, que o ovo, no caso, é a sua fonte de proteína. E aí você pode picar ali um espinafre no meio dessa omelete, você já tá ingerindo a sua salada. Ah, Aline, mas hoje eu não tô com vontade de comer salada, o dia tá muito estranho. Que tal você bater um suco verde? Você pode comer ali uma carne com legume e bater uma verdura, né? Bater uma couve com uma laranja, por exemplo, vai te garantir a ingestão da verdura. Não é a mesma coisa do que comer, né? Vocês concordam comigo? Não é a mesma coisa. Quando você come, você mastiga, a fibra continua ali. Quando a gente bate, não é dessa forma. Mas para poder garantir que você faça a ingestão dessas vitaminas e minerais um dia ou outro, não tem problema nenhum você bater um suco verde para poder você ingerir aquela verdura, né? Que a gente precisa no caso, né? O porquê, porque tem muita gente que me pergunta, né, que quer às vezes comer pão, né, pão integral à noite. O pão integral, na minha visão, traz muita ideia de lanche, tá? Muita ideia de lanche, né? Pão com manteiga, né? Tem muita essa ideia, na minha opinião. Quando a gente troca um jantar completo desse, sentado à mesa, comendo de garfo e faca, por um pão, né, não vai te dar tanta saciedade igual esse prato completo, e ainda vai parecer que você fica lanchando o dia todo, né? Você faz um café da manhã, que é um lanche, depois um lanche da tarde, mais um lanche da noite, né? Aí entra naquela ideia que eu falei, que o emagrecimento é muito importante você estar cheio o tempo todo. E o lanche não enche tanto igual um prato completo. Pensa comigo, pensa num pão, ali um pão com uma carne. Mesmo assim, pensa num pão com uma carne e pensa num prato com legumes, com carne, com salada. Qual que te dá mais saciedade? Qual que você vai ficar mais cheio? O prato com salada, não é verdade? Então, para poder te ajudar, né? Porque esse momento é um momento difícil mesmo. A gente tá cansado, tá ansioso, a cabeça só tá pensando em besteira. É muito melhor você comer um prato que vai deixar você super satisfeito do que um que não vai deixar você tão satisfeito assim, tá? Então, sempre pense dessa forma quando você for montar as suas refeições, for pensar no que você vai comer. Qual refeição vai me deixar mais satisfeita? Qual refeição que vai me dar mais saciedade, né? E pensa comigo, qual que é mais gostoso também, né? Um pão ali, ó, com queijo e tal, ou um prato com uma carne maravilhosa, com uma batata cozida, com um alface, com tomate? Qual que é? E qual vai deixar você mais satisfeito? O prato completo, não é mesmo? Então, você ter essa ideia, né, de refeições principais ao longo do seu dia, ajuda muito no seu emagrecimento. Pensa comigo, depois de você comer um prato completo desse, você vai querer comer alguma besteira? Praticamente não vai, né? Então, pensa sempre nessa composição do seu prato, nessa composição das suas refeições. Isso é muito importante e é muito legal, tá? Ajuda muito no seu processo de emagrecimento, tá bom? E aí, vem algumas questões, né? Algumas perguntas em relação a horários, em relação ao que comer, em relação ao como fazer. Eu já recebi várias perguntas aqui e eu vou colocar pra gente discutir juntos, tá? Peraí que tem uma perguntinha aqui, ó, da Débora. O que você pode falar pra mim que estou amamentando e preciso emagrecer e não posso fazer exercício ainda? Débora, hoje a nossa live, ela é sobre refeições noturnas, tá bom? Mas deixa eu só te dar uma dica. Quando a gente tá amamentando, a gente não pode fazer dieta, tá? Porque quando a gente faz dieta, é bem provável que vai restringir ali alguns nutrientes importantes para o seu bebê. Então, o emagrecimento, eles têm que ser um pouco esquecido agora, tá? Preocupa primeiro com a amamentação do seu bebê. Provavelmente você vai emagrecer automático, tá bom? Mas preocupa agora com a alimentação saudável dele. E depois, quando ele já tiver mais grandinho e tal, aí você preocupa com o seu emagrecimento, tá joia? Mas vamos continuar aqui sobre as refeições noturnas. Vou colocar aqui pra gente discutir juntas as perguntas que eu recebi, tá bom? São perguntas muito legais. Vamos lá, ó. Até que horas posso jantar? Qual alimento comer? Posso comer arroz integral? Olha aí, aposto que é uma dúvida de muita gente, né? Essa questão da hora do jantar, ela é muito individual. Ela depende muito da hora que você vai dormir,
tá? Não é muito legal você acabar de jantar e ir direto dormir, porque isso atrapalha na digestão. Não é que vai fazer você engordar mais ou engordar menos, tá bom? Engordar requer muito, depende muito do seu hábito diário, semanal, mensal. Então não é o horário que você dorme, não é se você dorme logo, né, que vai fazer você engordar, mas atrapalha um pouco a sua digestão, você acabar de comer e ir dormir, tá? Então é individual. Se você tem o hábito de dormir um pouco mais tarde, provavelmente não vai ter problema nenhum você jantar um pouco mais tarde, mas isso é individual. O alimento também é individual, tá bom? Porque a gente tem que analisar o contexto do seu dia todo e não de forma separada. Mas se você quer uma dica, experimente sempre incluir no seu jantar comida de verdade. Evita o máximo que você puder alimentos que têm rótulos, né? Alimentos industrializados. É muito melhor você comer um prato com batata ali cozidinha, com alface, com tomate, do que você comer um pão integral, como eu já havia falado aqui na nossa live, tá bom? Você pode comer o que você quiser no jantar, tá? Mas o que eu acho bacana é sempre ser comida. Comida de verdade para poder te dar saciedade. Evitar ao máximo alimentos industrializados, tá bom? Agora, se arroz, se legume, quantidade, isso aí é individual. Eu não vou conseguir te ajudar. Mas para você melhorar aí no caso, né? Opte sempre por comida de verdade, alimentos de verdade. Verduras, legumes, né? A carne, no caso, o ovo, sempre. E evita o máximo possível alimentos industrializados, ok? Vamos aí para a nossa segunda pergunta. Quais alimentos devem ser evitados e até quanto tempo antes de dormir? Tá vendo como que é uma dúvida muito constante? O alimento que eu acredito que deve ser evitado ali no caso são os alimentos industrializados, tá bom? Alimentos que vêm em pacotes. E essa questão do tempo antes de dormir, isso é individual, como eu já havia falado também. Vai depender muito da hora que você dorme, pra gente poder relacionar aí com a hora que você vai comer, tá? Só que eu acredito ali 1 hora antes já seria ótimo, já iria ajudar muito na digestão, tá? Então se você tem o hábito de dormir 10 horas, por exemplo, jantar ali 8h30, 9 horas, já vai te ajudar demais, tá bom? Mas uma refeição composta ali, de bastante salada, que isso ajuda muito a sua digestão também. Mais uma pergunta. Qual é o melhor horário para se fazer a última refeição? Então, gente, não tem jeito, né? Como eu falei aqui, a gente não tem horário certo para poder fazer isso. Isso vai ser muito individual, tá bom? A gente tem que analisar o contexto do seu dia todo, tá? Eu sei que isso é uma dúvida muito comum, tá bom? Eu vou dar um exemplo meu, tá bom? Porque eu não consigo dar exemplo seu, porque eu não te conheço, mas eu vou dar um exemplo meu, tá? Eu geralmente durmo ali por volta de 9h30, 10 horas, porque eu acordo muito cedo, né? E se eu janto ali por volta de 9 horas, nossa senhora, isso atrapalha demais o meu sono, tá? Não vai fazer você engordar mais ou emagrecer mais rápido. Essa questão do horário do jantar é mais relacionado à digestão. E quando a gente acaba de jantar e vai dormir logo em seguida, né? Fica aquele alimento parado ali, pode prejudicar o seu sono, tá bom? Prejudicar o seu sono, pode prejudicar a sua refeição quando você acorda. Então, você tem que se analisar, tá? Faça o teste. Tenta jantar o mais cedo que você conseguir. E aí você percebe como que você vai ficar. Depois você tenta jantar num horário ali mais próximo à hora que você dormir. E aí você percebe. Fica se analisando, tá? Não vai fazer você engordar, não vai fazer você... Não tem relação com o emagrecimento. A hora que você come, que é a hora que você vai dormir, não tem relação. Tem relação com a digestão. E aí essa questão da digestão pode atrapalhar o seu sono, que pode atrapalhar o seu emagrecimento, tá? Mas não quer dizer que você comer, né, jantar muito tarde, vai fazer você engordar mais. Isso não existe relação. O que faz você engordar mais é o tanto que você come e os seus hábitos, né, no seu dia a dia. Então não tem muita relação. Não fique preocupados com isso, tá? Faça a análise se te faz bem. Que horas que eu jantando me faz bem? Analisa dessa forma, tá? Não analisa
na relação com o seu emagrecimento. Raciocina ali de acordo com a sua digestão, tá? Então tá bom. Eu quero saber se tem mais alguma pergunta que vocês querem saber sobre esse assunto. Eu sei que é um assunto assim muito difícil da gente entender, né? Porque a gente desacostumou a jantar, mas gente, não existe nenhuma outra refeição que vai deixar você mais saciado do que um jantar completo. E quando a gente fala de emagrecimento, estar saciado, estar cheio o tempo todo ajuda muito, tá? E aí uma refeição composta de carboidratos, né? De carnes, carboidratos bons, né, gente? Como eu falei aqui já, alimentos sem ser de pacotes, né? Alimentos de verdade. Compostos ali numa refeição completa vai deixar você tão saciado, que isso vai te ajudar muito no seu emagrecimento. Sempre aposte na comida de verdade, no alimento completo, no prato ali completo, tá bom? Sabrina, e para quem trabalha à noite? Não entendi a sua pergunta. Para quem trabalha à noite, não importa. Sempre o jantar é uma refeição muito importante para quem tá buscando emagrecimento, tá? Essas perguntas, elas são muito individuais, né? Então, tem que analisar o contexto do seu dia todo, tá? Mesmo você que trabalha à noite, mesmo você que trabalha durante o dia, mesmo você que não trabalha, o jantar sempre é a melhor opção quando a gente fala de emagrecimento, tá bom? A gente já teve live aqui de como montar, né, um prato saudável, um prato bacana, mas se você não participou dessa live, sempre aposte em comida de verdade. Fuja dos alimentos de pacote. Se você tem que aprender alguma coisa nessa live, aprenda isso, tá? Aposte em comida de verdade, sempre a nossa melhor opção, tá bom? E aí, galera, o que vocês acharam do bate-papo de hoje? Muitas carinhas conhecidas aqui, muita gente legal. Que bom, né? Amo fazer as lives com você. Yasmin, também te amo. Tá arrasando nas suas refeições. Eu tô adorando te ver todos os dias aqui compartilhando comigo. É maravilhoso, gente. Eu amo mesmo fazer as lives. Pra mim, é incrível, vocês acham que eu te ajudo, mas vocês me ajudam demais, estando aqui comigo, compartilhando, trocando ideia. Eu acho incrível essa troca que a gente tem aqui, tá? Essa live de hoje, ela foi uma sugestão do meu grupo de emagrecimento, mas se você quiser que eu fale algum assunto específico, por favor, me mande por direct. Ontem uma seguidora minha me pediu para poder falar sobre gorduras, e eu já estou planejando aqui, ó, falar para vocês sobre óleos, né, manteiga, qual que é a melhor gordura que a gente vai usar aí para poder cozinhar, e eu já vou falar para vocês, tá? Mas se vocês tiverem dicas, né, opiniões, sugestões, críticas, me mande pro direct, que é um prazer enorme compartilhar com vocês, né? Vocês estão me vendo falar muito, né, do meu grupo de emagrecimento, e ele tá incrível, gente. Ele teve uma reformulação nova agora, graças às minhas mentoras maravilhosas, a Aru, que tá por aí, e a Luana. E aí a gente teve uma reformulação incrível, uma concepção incrível em relação ao emagrecimento. Incluímos muitas ferramentas de motivação, de práticas diárias, e tá assim sensacional. A gente tem que hoje é o 13º dia do nosso desafio, e já tem gente ali que teve resultados maravilhosos, né? E como que faz para poder participar desse grupo? Hoje eu fiz uma postagem falando como que é o grupo aqui. Se você não viu a postagem, corre aqui no meu feed, que tá tudo explicadinho e tal. E aí me chama no meu WhatsApp, tem o meu número lá também, me chama lá, que eu vou trocar um bate-papo com você, pra gente poder saber se realmente o grupo pode te ajudar, né, gente? Porque outro dia uma pessoa me perguntou que ela tá grávida e ela queria participar do grupo, e eu não acho legal, porque igual eu falei aqui, né, que quem tá grávido, né, tem essa questão da preocupação com o bebê, e às vezes pode fazer alguma restrição e pode prejudicar. O grupo é para emagrecimento, tá bom? Para emagrecimento, pra gente mudar a nossa mentalidade em relação ao nosso emagrecimento, né? Parar de ficar achando que emagrecer é difícil, que tudo é difícil. É um grupo incrível de mulheres que têm as mesmas dores, as mesmas dificuldades, que já passaram por várias vezes, já tentaram emagrecer e não conseguiram, tentou remédio, emagrecer. Então,
pessoas reais, que têm dores reais em relação ao emagrecimento. E a gente tá, assim, amando, tá muito lindo mesmo esse grupo, tá bem reformulado. E aí as vagas são totalmente limitadas, porque eu dou prioridade ao meu grupo de emagrecimento. Eu fico ali 24 horas por dia com as meninas, tá? Compartilhando dicas durante 21 dias. Então, se eu coloco muitas pessoas, né, no meu grupo, eu não consigo dar atenção. Então, as vagas são muito limitadas, são bem fechadinho mesmo, tá? E aí eu tô com uma lista já de espera, já teve algumas pessoas da edição passada que não conseguiram participar, já deixaram o nome na lista pra poder participar dessas. Então, ó, quer participar, corre, me chama no WhatsApp pra gente tirar todas as dúvidas, pra você garantir essa vaga maravilhosa. E dia 14 a gente já começa o nosso grupo, que é a nossa terceira edição do 21 dias com a Nutri. E assim, tá demais, demais. A Michelle, ó, tá participando. A Michelle arrasa, gente. Vocês têm que entrar e acompanhar a Michelle nos stories dela, que ela faz tanta receita incrível. E ela compartilha essas receitas lá no grupo, as meninas ficam loucas, tá? Kátia, o investimento desse desafio, né, desse grupo de desafio, é R$ 69,90, tá? E aí são 21 dias comigo, 24 horas por dia, tá bom? E eu passo pra vocês o passo a passo detalhado, tá? De como que a gente vai conduzir o nosso emagrecimento duradouro. Mas se você quiser tirar mais dúvidas, me chama, por favor, no meu WhatsApp, e a gente compartilha tudo lá que você precisar, tá bom, galera? E ó, semana que vem, quarta-feira, temos outra live e a gente já tem tema, tá? A gente desenvolveu esse tema lá no grupo de desafios também, do 21 dias com a Nutri. E aí depois eu venho aqui compartilhar com vocês qual será o tema da nossa live pra semana que vem, tá bom? Um beijo grande, meus amores! Fiquem com Deus, a gente se vê semana que vem. Quero todo mundo jantando, viu? Fazendo aquele prato lindo, maravilhoso e compartilhando aqui comigo. Me marca pra eu ver, tá? Esse prato lindo e todo mundo ó, ficando bem cheia e garantindo emagrecimento saudável. Beijo!